Boa tarde, queridos. Mais uma tarde aqui de quarta-feira. Estamos dando início ao nosso culto. Seja bem-vindo ao nosso culto online, né? Deus é conosco. Amém, queridos? Deus nos ama. E nós estamos, nesse momento, né? Dando início a um culto maravilhoso, porque teremos o principal, que é a presença de Deus conosco. Amém, queridos? Eu quero te convidar, primeiramente, a louvar ao nosso Deus. E antes de nós começarmos a louvar, se pode compartilhar esse vídeo, né? Estar compartilhando para que outras pessoas nesse momento também recebam a palavra de Deus. Num tempos difíceis como esse, né? A palavra de Deus pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Amém, queridos? A presença de Deus muda as situações. Nós vamos estar orando também, e essa oração haverá de atingir e alcançar todas as pessoas que estiverem conosco. Então, compartilhe esse link nesse momento, amém, queridos? E vamos estar louvando e adorando ao nosso Deus. As palmas. Então, queridos, nesse momento é o momento da oportunidade de você devolver os teus dízimos ao Senhor e fazer a tua oferta, né? Contribuir com a casa de Deus. Queridos, eu sempre falo que quando nós somos fiéis a Deus nos dízimos, é tremendo assim o que Deus acaba fazendo. Eu tenho anos de convertida e pela graça de Deus eu sempre dizimei, porque eu creio também e vejo o dízimo como uma semente de fé. Eu não posso reter a semente, amém? Porque aquilo que Deus trouxe na tua mão, aquilo que Deus trouxe na minha mão, a parte do Senhor deve ser devolvida. Esse é um princípio bíblico e é um princípio bíblico de bênção.
É um princípio bíblico que Deus fala assim, olha, por isso, se você fizer isso, eu vou repreender os gafanhotos. Então, é bênção e privilégio nós dizimarmos. A oferta é uma semente que vai trazer multiplicação para a tua vida. Nós precisamos realmente investir no reino de Deus. Amém, queridos? Porque o reino, nós precisamos alcançar mais vidas. E através do dízimo das ofertas, nós alcançamos mais vidas e trazemos o reino de Deus aqui para a terra. Amém? Você que é parceiro de Deus também, seja fiel nos compromissos, glória a Deus. E assim, ajude também, traga na igreja, se você tiver oportunidade, traga o quilo do amor, ajude com cestas básicas. Existem muitas pessoas carentes no momento e a tua contribuição, às vezes aquilo que não é muito para a gente, mas vai ser de grande valia para aquele que recebe. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Eu sempre digo, fique feliz e alegre se você tem para dar, porque isso é bênção para a tua vida. Amém, queridos? Deus abençoe você nesse momento também. Glória a Deus. Exaltamos o teu santo nome. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei
glória a Deus por esse louvor tremendo, né? Vamos orar nesse momento, para que Deus ministre o nosso coração, para que o Espírito Santo esteja nos instruindo acerca da palavra de Deus, amém? Pai Santo e misericordioso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Paizinho querido. Nós te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor esteja ministrando os nossos corações, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Paizinho. Que essa palavra, Senhor, caia em nosso coração e venha produzir os frutos, Paizinho, necessários, Pai. Que essa palavra venha transformar as nossas vidas. Pai, nós já te agradecemos pelo teu operar, pela tua obra nas nossas vidas, Pai. Nós nos alegramos por saber que tu és conosco, Paizinho, e nós rendemos graça, louvor, honra e glória a ti. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu chamei o título dessa palavra condicionados ou posicionados. E eu queria começar, né, pedindo para que você se perguntasse nesse momento: será que eu sou uma pessoa condicionada ou será que eu sou uma pessoa posicionada nas coisas de Deus? Eu queria começar dizendo para você o que seria, né, no sentido que eu estou dando aqui a esse tema, a palavra condicionamento. Se você vai no dicionário de português, né, condicionamento refere-se a um ato ou efeito de condicionar. Quer dizer, você se torna dependente de alguma condição. Interessante, né? Que diz assim, que é tornar-se dependente de condição. Então, eu fico condicionada com alguma coisa e fico dependente daquela condição. E muitas vezes, na nossa vida, né? Nós somos, desde que nascemos, né, nós somos condicionados a uma série de coisas, né? A gente não escolhe o lar em que nasceu, a família, né? Quando nós nascemos, nós não escolhemos antes a cultura, os costumes daquela região, daquele local. E ao longo da nossa vida, nós vamos aprendendo, né? Nós vamos assimilando. E nós vamos, como se a gente assim fosse se tornando dependente de algumas coisas pelo processo de aprendizagem que nós vamos passando. E, de repente, nós nos convertemos e nós começamos a ganhar conhecimento da palavra de Deus e começamos a ver que muitas das coisas que nós acreditávamos, que muitos conceitos que nós tínhamos como certos e crenças, valores, crenças até mesmo familiares, e de repente a gente vê que na palavra de Deus é bem diferente daquilo, né? Muitas vezes nós recebemos também conceitos religiosos, que são você ficar condicionado a princípios religiosos, uma religiosidade, e não a palavra de Deus. E ao longo da nossa caminhada, nós vamos ter, no momento que a gente vai se convertendo, a gente vai ter que abandonar muitos dos condicionamentos que nós tivemos, inclusive culturais. Dá um exemplo, por exemplo, que é tão comum, hoje em dia já não é tão comum, mas anos atrás era muito comum, aquele condicionamento de que o homem não podia chorar. Porque o homem que chorasse era um homem, vamos dizer assim, socialmente, né, era tido como fraco. E de repente você vai, quando você estuda o ser humano, quando você vê a condição física e fisiológica, Deus fez tanto o homem quanto a mulher para chorar também. Os homens também têm glândulas lacrimais da mesma maneira, entendeu? Mas a sociedade vem e condiciona. Então, condiciona pela condição de masculina ou feminina. São condicionamentos, né? A gente vê que, por exemplo, muitos anos atrás, não existiam mulheres no volante, né? Porque era condicionado, de certa forma, por muitas culturas,
de que era o homem que estava habilitado, por exemplo, a conduzir um veículo. Até hoje, né, tem algumas profissões que você vê sendo exercidas muito mais por homens. Por exemplo, você quase não vê caminhoneira mulher, mas você vê muitos caminhoneiros homens. Tipo assim, ligado mesmo, às vezes, a princípios culturais e sociais. Se bem que existe uma certa diferença, às vezes, que é em função do condicionamento físico, né? Que é algo que eu também quero falar sobre condicionamento físico, que é essa capacidade de força física também. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero falar para você hoje, querido, é que quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a palavra e queremos andar em comunhão com Deus, nós temos que deixar de ser condicionados e passar a ser posicionados. Você deixa a tua condição antiga e você passa a ser posicionado em Cristo. Muitas vezes, tem pessoas que eu vejo assim, que às vezes demoram muito para obter um milagre de Deus. E às vezes Deus já queria ter entregue aquele milagre na sua mão, na sua vida, mas às vezes está faltando uma posição de fé. Porque a pessoa não consegue deixar, abrir mão de certos condicionamentos que ela teve. E aqui vale muito aquele princípio, né, que Paulo fala, né, na carta aos Romanos, de que nós precisamos renovar a nossa mente. Então, quer dizer, existia até antigamente, agora não se canta mais, né, mas acho que muitos que estão me assistindo lembram, né, andar como Jesus andou, amar como Jesus amou, né, aquele cântico muito de criança, de colégio, né, falar como Jesus falava, sorrir como Jesus sorria. Quer dizer, você deixa aquele condicionamento, né, da velha natureza, você deixa as crenças anteriores e passa a uma posição em Cristo. Só que tem pessoas que dizem, você vai para a igreja, você vai ficar com lavagem cerebral, eles querem dizer, você vai ficar condicionado. Não, você não vai ficar condicionado. Você, pelo contrário, você vai deixar de ser condicionado e vai passar a ser posicionado em Cristo Jesus. Amém? E eu quero falar para você hoje de uma pessoa que está na Bíblia que não perdeu a condição dela e não se posicionou em Deus. E essa mulher teve grande importância, uma personagem muito importante da história bíblica, que é eu quero falar sobre a Raquel. Amém, queridos? Quero que você abra comigo o livro de Gênesis, né? E Gênesis capítulo 31, nós vamos ler, deixa eu só pegar aqui, nós vamos ler do 31, vamos começar a ler, eu quero ler primeiro ali no 3, diz assim, né? Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão, para quem não sabe, era o sogro de Jacó. Jacó tinha casado com 2 mulheres, né? Casou com a Lia e depois trabalhou 7 anos, era para receber a Raquel, acabou recebendo a Lia, e depois teve que trabalhar mais 7 anos para receber Raquel. Mas aí o Labão, que era o sogro de Jacó, Jacó queria sair dali. Por que Jacó queria voltar à terra dele? Porque ele havia recebido uma palavra de Deus. Então diz assim, ó, no 3, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. O que Deus está falando aqui para Jacó? Olha, Jacó, volta para a tua terra, para a terra dos teus pais lá, para a tua parentela, porque eu estarei com você. Então Deus aqui estava mandando Jacó voltar à terra dele. E dando uma promessa de que ele seria com ele. Diz assim, eu serei contigo. No 31, 17, você vai ver comigo lá, quando Jesus diz assim, então Jacó se levantou e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado, todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Então, Jacó vai e obedece a Deus. Então, Deus está me mandando voltar, né? Pega as mulheres, arruma tudo que é dele, né? E vai voltar, então, para a terra de Canaã, onde estava Isaque, seu pai.
ele vai então cumprir a ordenança ali de Deus. Agora, veja interessante que Raquel, ela estava casada, né? Que a gente podia dizer que era um homem de Deus, porque, claro que era um homem de Deus. Veja, Deus falou com Jacó, quer dizer, Raquel não estava casada com qualquer homem, ela estava casada com um homem de Deus e que Deus falava com ele. Mas o que faz Raquel? Veja lá, no capítulo ainda no 31, vá lá no versículo 19, diz assim: enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Então, Raquel vai acompanhar o marido, vai acompanhar Jacó, mas rouba os ídolos do pai. Existem estudos que dizem que aqueles ídolos, eles eram chamados de terafins e que eles eram ídolos de adivinhação, né? Que usava-se esses ídolos, né, para adivinhar as coisas. E era uma adoração idólatra. E isso não tinha nada a ver com o Deus de Israel. Depois eu vou mostrar para vocês passagens que Deus condena o culto aos ídolos do lar. E esses ídolos eram chamados, então, né, de ídolos do lar. E Raquel vem e rouba. E leva junto, quer dizer, ela estava partindo para uma nova vida, ela estava partindo debaixo com o marido dela de um ídolo de Deus, de retornar para a terra de Canaã, mas ela roubou os ídolos do pai, né? E aí existe um estudo, eu estava estudando a respeito, que na Universidade de Pensilvânia, no ano de 1925, me parece, eles estudaram sobre os terafins, que eram esses ídolos do lar, e parecia que uma das conclusões que se chegou, que além de ser coisas de feitiçaria, esses ídolos do lar, de culto a falsos deuses, de adivinhação, né, era também uma garantia de que os bens do sogro passariam ao genro. Quer dizer, se o sogro cultuava aquele terafim, né, aquele ídolo do lar, se esse ídolo passasse para as mãos do genro, havia uma garantia, né, de que os bens também estariam sendo, então, passados ao genro. Eu não sei qual foi a intenção, né, a gente não sabe, de Raquel. O fato é que Raquel vai e furta esses ídolos do lar. E eu queria que você visse comigo também que o que acontece ali? Que Raquel, com certeza, ela acreditava naquilo, ela colocava a fé naqueles ídolos. Fosse passar os bens para o marido dela, do pai dela para o marido dela, ou fosse pelo culto ao lar. Raquel não se desfez daquela idolatria, embora ela estivesse ali casada com Jacó. E eu queria que você visse ali, como eu falei, no 31:30, nós vamos lá, veja ali que diz assim, e agora, aí Labão vai atrás dos ídolos dele, porque Labão percebe, né, que de repente os ídolos dele teriam sido roubados. Isso está lá no 30, diz assim: e agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Então Labão vai, alcança Jacó, que está lá indo embora, chega lá e diz assim: por que você esteja com saudades da casa de seu pai, tudo bem, mas precisava levar os ídolos? Por que roubou os meus deuses? E Jacó responde: porque tive medo, pensei assim, para que não aconteça que me tome à força as suas filhas. Mas ele não roubou. Aí ele diz assim: que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Quando Jacó falou isso, ele nem imaginava que quem estava com esses deuses era a mulher dele, era Raquel. E ele disse assim: na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor
e se estiver comigo, pode levar embora. Aí diz assim, olha ali, acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então, Jacó diz assim, olha o que ele profetiza assim, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Quer dizer, Labão, pode procurar. Se você achar os deuses comigo aqui, que seja morta essa pessoa, porque não fui eu que roubei. Acontece, né, ali no 33, que Labão então entra na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, mas não acha nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pego os ídolos do lar. E depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai, não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Queridos, o que fez a Raquel então? A Raquel cometeu vários erros. A fé errada, o condicionamento que estava a Raquel, levou essa mulher a fazer várias coisas que não deveriam ter sido feitas. Primeiro, ela roubou o próprio pai. Né? Concordam comigo? Ela diz assim que quando ela roubou o próprio pai, ela fez ela não é roubou, ela furtou, né? Vamos falar em furtar. Ela furtou o próprio pai. Quando é que ela furtou o pai? Quando ele tosqueava as ovelhas. Quer dizer, o pai não estava ali, ela não pediu para levar nada. Ela aproveitou-se, né? Que o pai não estava ali e furtou os ídolos. Depois, o que ela fez? Ela teve que esconder, né? E não só escondeu esses ídolos quando ela foi ali... o Labão foi procurar os ídolos, como ela mentiu ao pai dela. Ela acabou mentindo ao seu próprio pai, quando ela disse, então, que ela estaria, né, numa fase de menstruação e que ela havia escondido ali sobre o camelo, né? Então, queridos, o que aconteceu? Raquel não estava posicionada em Deus. Raquel ainda estava, né, numa fase de condicionamento aos ídolos do lar, né? E isso levou Raquel a cometer vários erros. Eu vi um estudo, né? Não estou dizendo que seja isso, mas que fala que depois, quando é que Raquel morreu? Raquel morreu no nascimento de Benjamim, né? Ali. E naquele momento ali, como nós lemos, né, Jacó havia dado uma sentença de morte para quem tivesse roubado aqueles ídolos. O fato é que Jacó, quando deu aquela sentença de morte, não sabia que a própria Raquel tinha roubado. Mas ele liberou, com a palavra dele, uma sentença de morte ali. Anos depois, Raquel acaba morrendo no parto de Benjamim, né? No parto do próprio filho. Então, queridos, eu não sei se realmente tem uma relação isso ou não, mas é algo assim que a gente pode meditar, né? A importância, assim, né, da gente ter uma conduta, sempre procurar ter uma conduta mais reta e mais íntegra o possível, né, diante de Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer assim? Se Raquel, não adianta condenar Raquel, mas Raquel, se ela não tivesse tão condicionada a esses ídolos do lar, ela não teria feito nada disso. Mas ela estava ali, condicionada àquilo que ela tinha aprendido, a sua família de origem ali, né? Raquel estava condicionada aos ensinamentos que ela tinha assimilado na vivência dela ali com o pai, né? Com Labão. Então, queridos, muitas vezes nas nossas vidas, nós também acabamos mantendo tradições religiosas, mantendo, às vezes, não querendo nos desapegar de certas coisas, que nós em Cristo já teríamos que ter nos desapegado. Eu já vi pessoas, por exemplo, que às vezes a gente diz assim, olha, isso daqui é um ídolo, é uma idolatria, não convém. E a pessoa diz, não, mas eu não posso me desapegar disso,
porque isso daqui foi presente de não sei quem, tem uma história assim muito importante para a minha vida, eu tenho uma estima muito grande por isso. E às vezes a pessoa está condicionada e não consegue se posicionar nas coisas de Deus, né? O próprio apóstolo Paulo fala a certa altura, né, do legado fútil que foi recebido, né? Ele estava falando assim: você não foi comprado por preço de ouro, você não foi comprado por preço de prata, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso você vai ter que deixar muito do legado fútil que você recebeu através dos vossos pais. Nossos pais, eles também, né, são pessoas debaixo que nós queremos que Deus abençoe, né? Mas que também nasceram no meio cultural, no meio religioso ou no meio de tradição, né? Então, queridos, eu queria que você visse, inclusive, ali, lesse comigo agora, em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, Deus vai falar ali, quando Saul desobedece a Deus, veja lá comigo no 23, Deus vai falar assim, ó, veja ali, porque a rebelião, quando Saul não faz, né, aquilo que Deus havia pedido, né, e Deus condena através das palavras aqui do profeta, né, a rebelião de Saul. Ele diz assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Veja, aqui, ele diz assim: por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O que Deus está falando aqui, olha, esse pecado de idolatria, esse pecado de você não ouvir a palavra de Deus, de você não seguir a direção dada por Deus, de você não se inclinar à palavra de Deus, né? É uma idolatria. E é algo como cultuar ídolos do lar. Então, queridos, por isso que eu quero te convidar, o meu desafio nessa tarde é falar para você como fazer. O que você precisa fazer? Que você se pergunte: será que eu não estou condicionado às coisas velhas da velha natureza? Será que eu não estou condicionado a situações antigas? E Deus quer me apresentar um novo. Deus quer uma nova história para a minha vida. Muitas vezes nós nos apegamos. E não são poucas as vezes que nós temos que pedir para Deus, inclusive, mas Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso libertador. A palavra de Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quer dizer, mesmo no processo de conhecimento da verdade, muitas vezes nós precisamos de muitas e muitas vezes da ajuda do nosso Deus. Amém? Clamar a Deus: Deus me liberta, Deus, eu quero perder esse condicionamento, eu sei que isso é errado, mas todas as vezes que eu faço isso, vem uma força interior como se eu tivesse que fazer determinada coisa. Eu vou falar assim, uma crença que é bobaginha, né? Mas que isso me lembra muito em termos da minha infância, né? Que eu lembro que foi ensinado para mim que eu nunca deveria comer, né, melancia ou manga com leite. Que era ensinado lá pelos meus avós, não, que se comer manga com leite vai te dar problema, né, de estômago, do intestino, não podia. Eu levei anos para consumir, né. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz lá um pavê acho que era tipo pavê que a gente fala, né, um prato lá de manga com leite, eu falei: nossa, isso daqui... Eu vou ter que enfrentar esse negócio aqui, porque isso aqui não podia nem comer, agora eu estou batendo junto no liquidificador, né? Porque são crenças familiares. Então, eu estou falando de uma bobaginha, mas se você analisar, vai ter várias outras coisas na tua vida, nos teus procedimentos de todo dia, que nós estamos, de certa forma, condicionados, né? Condicionados culturalmente, condicionados emocionalmente. A palavra do Senhor diz, em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que nós temos que ser trabalhados, libertos por Deus, né? Nos convertermos no físico, na alma e no espírito.
No espírito, quando você recebe Jesus Cristo, você já se converteu. Mas ainda nós temos que inclinar nossa alma à palavra de Deus e inclinar o nosso físico à palavra de Deus. É quando então as pessoas que foram viciadas deixam o seu vício, porque inclinam-se também física e emocionalmente à palavra de Deus. Amém? Então, queridos, eu queria dizer que quando eu falo em condicionamento, quero colocar para você mais duas esferas do condicionamento, então. O condicionamento físico e o condicionamento emocional. O nosso emocional também, ele é muitas vezes condicionado. Eu dei exemplo daquela situação do homem não poder chorar, por exemplo. Isso é um condicionamento emocional, porque o choro, a própria Bíblia fala em muitas situações de choro, o próprio Jesus, enquanto estava como homem, chorou, né? E, por exemplo, que existem pessoas, às vezes, que constroem dentro de si uma defesa tão grande que ela é capaz de perder alguém e não chorar esse luto, não chorar a morte, porque todo o condicionamento cultural dela, condicionamento emocional dela, não permite. E Deus não quer dessa forma. Deus quer te curar emocionalmente. Deus quer te curar espiritualmente e Deus quer te curar fisicamente. Existem pessoas, inclusive, né, que se recusam, às vezes inconscientemente, inclusive a receber uma cura na parte física. É muito comum no meio cristão a gente ver pessoas que dizem assim, não, se eu tiver que orar por você fisicamente, para você ser restaurado, para você ficar curado, eu oro, mas comigo mesmo eu não consigo orar, eu não consigo crer para mim. Muitas pessoas não conseguem, muitas vezes, tomar posse de uma cura física, por condicionamento, porque não se posicionam na palavra de Deus e está condicionado, né, física e emocionalmente. Amém? Nós temos vários exemplos, né? Por exemplo, a ansiedade, né? A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, Deus fala assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Mas, de repente, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou não me inquietar pelo dia de amanhã, né? Eu sou um homem responsável, eu sou um provedor da casa, eu tenho que ficar inquieto. Existe uma sociedade me cobrando. A palavra do Senhor diz, não se inquiete. Fique no Senhor e Deus vai prover. Cumpra a palavra de Deus para com a tua vida, amém? E assim nós vamos ter que, deixando, na nossa caminhada cristã, temos que ir deixando os nossos condicionamentos para trás e nos posicionando em Cristo. Por exemplo, Colossenses, depois você pode ler lá no capítulo 3, no versículo 15, né? Fala, em tudo dai graças. Às vezes, a murmuração, murmurar contra o governo, murmurar contra o patrão, murmurar contra a economia, murmurar contra o tempo, né? Às vezes isso é um condicionamento social, né? De repente, se você não reclama de nada, de repente você tem uma pessoa te perguntando, e você não reclama de nada? Né? Então, às vezes acaba murmurando, reclamando, só que a palavra do Senhor não diz isso. A palavra de Deus diz que quando nós nos posicionamos em Cristo, nós devemos em tudo dar graças. Se está chovendo, damos graça. Se não está, damos graça. Porque cremos que Deus em tudo é soberano. Amém? Situações como, por exemplo, sentimento de raiva, né? Parece que existem certas autorizações que a sociedade dá, né? No sentido de você não só sentir a raiva, mas expressar essa raiva. Né? Tipo assim, ele morreu lá daquela forma, mas ele merecia. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que é do coração de Deus que todos os homens sejam salvos. Então a gente teria, né, vários exemplos, condicionamentos emocionais. O medo também seria um outro, né? Quer dizer, mas eu posso ser uma pessoa corajosa? Não, mas eu tenho que ter medo, porque a sociedade diz que todos devem ter medo hoje em dia, porque não tem segurança, tem mais aquilo, ou mais isto.
Só que a palavra do Senhor diz que Deus não tem nos dado espírito de medo, mas sim de temor e de moderação. Quer dizer, você tem que mudar, trocar os pensamentos, né? Você muda os pensamentos antigos para os novos pensamentos. Agora, como se posicionar na palavra de Deus, né? Para você se posicionar na palavra de Deus, para nós nos posicionarmos, nós precisamos renovar a nossa mente. Porque o que nós pensamos, eu sempre digo, o pensamento antecede um comportamento, né? Nós precisamos renovar a nossa mente. E a maneira de renovar a nossa mente é meditando na palavra de Deus, dizendo o que Deus diz e não o que os homens dizem. É o que Deus diz e não o que a sociedade diz. É me posicionar na palavra de Deus. Amém? Eu quero que você abra comigo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11. Vamos lá para o capítulo 13, versículo 11. Paulo vai falar aos Coríntios, deixa eu só achar aqui. Ele vai falar assim, olha, aquele que... Não, vocês não são mais crianças. Eu agia dessa maneira quando eu era criança. Olha lá no 13, versículo 11. Vamos lá? Diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quer dizer, eu aprendi isso, eu aprendi mais aquilo, eu aprendi também isso, só que isso era aquela época. Agora eu sou um homem, eu sou uma mulher cristã, eu sou uma pessoa posicionada na palavra de Deus, eu sou uma pessoa de fé, e agora então eu deixo de ser criança, e agora eu quero crescer agora, deixar de ser criança emocionalmente, deixar de ser criança espiritualmente e deixar de ser criança fisicamente, né? Muitos já deixaram, né? Mas aí então agora eu vou deixar os comportamentos, as crenças, os valores que eu tinha e vou substituir pelos valores de Cristo e pela posição na palavra de Deus. Amém? Antes de terminar ainda, eu quero falar mais alguns 2 versículos. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Paulo também fala para não se deixar levar por toda a sorte de doutrinas, né? Você tem que ter convicção da palavra. Quando você se posiciona na palavra de Deus, quando você se posiciona na fé, quando você se posiciona em Deus, não é qualquer doutrina que aparecer, não é qualquer fábula que te contem que vai te derrubar ou que vai fazer você assimilar aquilo que não é verdadeiro, porque você está posicionado na palavra. Então, eu sempre digo, é mais importante do que muitas coisas é ler a palavra. Você precisa ter amor à palavra de Deus, porque a palavra te traz cura, te traz libertação e te traz a posição que você precisa ter para conseguir alcançar o propósito de Deus na tua vida e todos os milagres que você precisa. A palavra, ela gera vida, ela gera fé no teu coração. E a palavra vai te trazer uma convicção tão tremenda, que não é qualquer doutrina, qualquer fábula, qualquer desvio que vai te tirar, que vai te tirar da posição em Cristo Jesus. Amém? E eu quero ainda falar de Romanos 12, né? Capítulo 2, que eu já falei, mas eu quero que você leia lá, né? Em Romanos, quando então Paulo fala, né, que é preciso renovar a nossa mente. É preciso renovar. Agora sim, como é que a gente vai renovar a nossa mente se a gente não conhecer a palavra de Deus? Aí os pensamentos antigos, eles vão ali, né, ficar reverberando o tempo todo e eles vão estar na nossa mente porque são pensamentos já que nós já nos habituamos a pensar, né? Mas ele vai falar então, né, que não vivam conforme os padrões desse mundo. Então ele está dizendo aqui, ó, não vivam conforme os padrões desse mundo. Quer dizer,
perca esses condicionamentos que vocês tiveram aí através do mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que então vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, se você está condicionado nas coisas antigas, como perceber o mover de Deus, o operar de Deus e qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus a teu respeito? Por isso é importante receber a palavra, guardar essa palavra no nosso coração, guardar essa palavra na nossa mente e buscar viver uma vida posicionada em Deus. Amém? Por último, quero te dizer, né, que o foco quando a posição de fé faz você ter o foco na verdade. Jesus Cristo diz assim: eu sou a verdade, né? Ele é a verdade. Quer dizer, é uma posição maravilhosa, né? Porque você vai estar na verdade. Quer dizer, tem muitos posicionados na mentira, tem muitos condicionados na mentira. E você pode deixar o velho condicionamento e passar a se posicionar em Cristo Jesus. Tome uma posição. Eu sempre digo que eu creio, até por experiências próprias, que Deus se agrada quando nós nos tomamos uma posição definida de fé. Deus se agrada do posicionamento. Às vezes tem certos eventos na nossa vida que eles se repetem, que são eventos negativos, porque falta da nossa parte uma posição de fé àquele respeito. Amém? Digo isso por mim mesma, algumas situações que às vezes a gente demora muito para se posicionar na fé. E Deus, quando você se posiciona em fé, um dos versículos que Jesus disse: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Que passou disso, é do maligno. Realmente, Tiago também diz, né, de que não pense que o homem dúbio vai receber alguma coisa de Deus, porque ora crê de um jeito e ora crê de outro jeito, né? Não pense tal que receberá alguma coisa do Senhor, porque a fé requer de nós, aqueles que creem em Deus, a fé requer uma posição em Deus. Amém? Espero que essa palavra, assim, Deus tenha falado com você. Muitas vezes Deus me falou através dessa palavra que eu estou pregando hoje aqui, e eu tenho certeza que a tua vida pode mudar para muito melhor, que depende também de você tomar uma posição em Cristo Jesus. Amém? Quero aproveitar, falar para aquelas pessoas que estão assistindo essa palavra, ouviram agora essa palavra, ou não são muito de entendimento ainda sobre a Bíblia, né? Queria convidar você para que você, se quiser receber uma palavra abençoada também através do ensinamento de alguma pessoa dentro da igreja, que você faça contato com a igreja, peça ajuda, peça orientação, amém? E que você que ainda diz assim: mas eu não sei nem como que eu faço para entender o comecinho da Bíblia. Talvez você esteja precisando receber, dar um passo muito grande, recebendo Jesus no teu coração. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, quando Deus, o Senhor, faz morada dentro de nós, então o Espírito Santo, habitando em nós, nos ensinará acerca de todas as coisas. Todas as coisas. Receba Jesus no teu coração. Diga para o Senhor assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Convida o Espírito Santo de Deus para habitar em você, na tua vida. Abra as portas do teu coração. Jesus Cristo falou assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e faço morada. Amém? Paulo, ainda na carta aos Romanos, diz assim, que quando você faz essa oração, quando você faz essa confissão de fé, né, você é salvo pelo Senhor. Haverá grande salvação na tua vida. Amém, queridos? Agora você que já está caminhando com Cristo, vamos orar também todos agora e vamos pedir para que Deus esteja tirando os nossos velhos condicionamentos,
mudando, trocando, transformando a nossa velha natureza, amém? Acrescentando a palavra dele, nos levando a uma posição de fé, nos levando a uma posição de coragem diante da palavra dele, amém? Nos levando a praticar a palavra dele, porque Jesus disse assim, não sede ouvintes, né? O ouvinte da palavra que não pratica, ele constrói a casa dele sobre a areia. Foi isso que Jesus falou. Quando vem o vendaval, quando vem a tempestade, derruba essa casa. Mas, se nós construirmos a nossa vida em cima da palavra, posicionados na palavra de Deus, né? Vem tempestades, vem realmente tribulações, vem os vendavais, mas a casa não cai, né? E a gente continua firme na rocha que é Jesus. Amém? Vamos orar então. Ainda você está agora, você pode ficar em pé, sentado, faça como você achar melhor, mas eleve o teu pensamento a Deus agora e ore junto comigo. Diga amém aí de onde você está, confirme essa oração. Quando nós dizemos amém, nós estamos dizendo assim seja. Amém? Eu vou orar e juntos nós então agora vamos confirmar essa oração diante de Deus. Amém? Pai Santo e Misericordioso, queremos te louvar pela tua palavra, Paizinho. Queremos te louvar pelos teus ensinos, Paizinho. Queremos te louvar grandemente, Senhor, por toda a salvação que o Senhor tem trazido às nossas vidas, Pai. Senhor, nós sabemos, Paizinho, que temos que romper com muitos condicionamentos anteriores, Pai. Nós sabemos, Paizinho, que ainda muitas vezes o nosso coração pode ter apegos às tradições religiosas, pode ter apegos a princípios que não te agradam, Jesus. Há princípios que nos tiram da posição da fé, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que os meios culturais, sociais, em muito divergem da tua palavra. Pai, mas nós queremos te pedir, Deus, que em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor confirme a tua palavra nos nossos corações, nos ajude a nos posicionarmos em ti, Jesus, nos capacite a tomar posições de fé, Senhor, porque nós queremos recolher milagres, Pai, nós queremos ver transformações, Pai, tem muitas coisas que nós temos colocado diante do Senhor, Pai, e que nós queremos receber a bênção, Pai, e nós queremos, se nós temos que mudar nossa posição, nós temos que crer de forma mais intensa, Paizinho, nos ajude, Pai, porque nós queremos receber dos teus milagres, Pai, e nós queremos que o teu nome seja conhecido, Paizinho. Nós te exaltamos nesse momento, Paizinho, e declaramos que toda a resposta tua, Senhor, será para louvor e glória do teu nome, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Paizinho, toque agora essas vidas que estão comigo orando aqui, Paizinho. Toque cada uma delas, independente do tempo, Pai. Se ela está online agora ou se ela vai estar depois, Paizinho. Não importa, Pai. Que essa oração atinja todos aqueles, Pai, que estão orando comigo. Que a tua graça e o teu favor os alcance. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém? Que você tenha um final de dia maravilhoso. E a graça e o favor de Deus esteja sobre tua vida e tua casa. Em nome de Jesus. Amém.